Provérbios capítulo 15, versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é um bom conselho na hora certa. Gente, essa é a segunda pessoa mais inteligente que já viveu na terra. O nome dele foi Salomão. O primeiro foi Jesus. Olha que palavra que ele declara. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Nós nos submetemos a ela. Em nome de Jesus, digam amém. Pode se sentar. Caráter. Qual é o tema da mensagem? 1, 2, 3. Com mais fé? Graças a Deus. Você que está conosco no YouTube agora, na página oficial da igreja, boa noite, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Catedral da Família Quadrangular em Meriti. Eu sou o pastor Carlos Leonardelli. Quero abençoar sua vida hoje com uma palavra que vai falar muito ao seu coração. Em nome de Jesus. Gente, confiando no caráter de Deus. Segundo o dicionário português, o Aurélio, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, reagir, de um indivíduo ou de um grupo. É um efeito moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Amém? Essa é a definição no Aurélio para caráter. Você que está me assistindo no YouTube, alguém me fez uma pergunta do dia desse, na pregação assistindo. Por que eu tomo café? Porque não é muito comum você assistir um pastor, um pregador, ou um palestrante tomando café. É por causa da minha garganta. E eu misturo um pouco de água morna com café quente para lubrificar a minha garganta, segundo orientação do meu médico. A verdade é que existem duas perguntas que eu preciso me fazer sobre caráter, sobre confiança. A primeira é: eu confio em alguém? Quantos aqui confiam, mas confiam mesmo em alguém? Levante a mão. Nossa, é muito pouca gente, né? Vou repetir a pergunta. Quantos aqui confiam em alguém? Cuidado que a esposa está do lado, se tu não levantar a mão, tu cria um problema. Vice-versa. A segunda pergunta, ela é mais interessante. Como você descobre que uma pessoa é confiável ou não? São duas perguntas que a gente precisa se fazer quando a gente se predispõe a confiar em alguém. Olha, como seu líder espiritual, eu preciso tocar nesses assuntos. Porque eu entendo que o diferencial dessa igreja está na área de ensino. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a proposta do ministério dessa igreja é levar até você, não um evangelho onde a gente gaste a maior parte do tempo cantando, dançando, pulando, falando em línguas estranhas, e não que eu acho que isso é errado.
Mas eu me preocupo muito com o que a palavra de Deus diz, que o povo dele perece, sofre, porque lhes falta conhecimento. Então, se eu entendo que a palavra de Deus é verdadeira, se eu confio em Deus e acredito na palavra dele, eu preciso ser inteligente o suficiente para fazer da minha vida um poço de buscas de respostas. Eu preciso aprender. Todo dia eu preciso aprender. Porque a Bíblia diz que o conhecimento me leva à verdade. E a verdade me liberta. Entendeu? Então, o maior desafio da minha vida e da sua vida não é ganhar dinheiro, não é se tornar rico, não é ser bem-sucedido. Nada disso vai acontecer na nossa vida sem a falta ou sem o conhecimento. Porque uma pessoa que acha que sabe tudo, ou uma pessoa que julga não precisar aprender mais nada, ela se torna um ignorante. Não o ignorante no literal da palavra, a ignorância em ser rude com alguém. Mas a palavra, ou o adjetivo, ou o advérbio, ignorância, significa trevas, no grego. E a palavra sabedoria significa também no grego luz. Isso então me leva a acreditar que uma pessoa ignorante é uma pessoa que vive nas escuras do verdadeiro e real significado da vida. E uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem clareza para onde sua alma está indo, o que está fazendo, como sua vida está caminhando. Existem muitas pessoas que, por causa da ignorância, têm levado a sua vida para um poço. E cabe a um líder espiritual, muitas das vezes, entender que o maior desafio seu nesses dias não é chegar aqui e ficar falando de história dos meus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Eles já passaram. Hoje não é mais o evangelho de Atos dos Apóstolos. Hoje é o evangelho de Atos do pastor Jatobá, do pastor Mateus, do pastor Carlos, do pastor Vinícius, de você. Hoje, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, vai por aí afora, não estão mais aqui. Deus conta comigo, Deus conta com você. A história deles nos inspira, a história deles nos traz experiências para não cometer erros e para seguir um caminho certo. Agora, eu não posso querer viver como eles, porque o tempo deles passou. E o tempo deles foi muito diferente do nosso tempo. Hoje, nós vivemos uma era totalmente digital, onde o que eu falar aqui agora, como por exemplo, lá para quinta ou sexta-feira, essa mensagem vai para o canal do YouTube, e várias pessoas vão me assistir. Se eu falar uma besteira aqui, pode acreditar que eu posso até mesmo decretar o fim do meu ministério. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. E para ter muito cuidado com o que eu falo, eu preciso estudar bastante sobre o assunto que vou falar, para não falar besteira e não causar nos outros um espanto de que o pastor dessa igreja não tem conhecimento bíblico. Então, se essa é a minha vida, se esse é o prazer que eu tenho, se esse é o meu trabalho, se esse é o propósito que Deus escolheu para mim,
quanto mais bem preparado eu estiver, melhor Deus vai me usar para a sua vida, para todos vocês. E na verdade eu estou aqui muito mais do que um pastor de ovelhas, mas como um mentor na sua vida. Alguém que pode ajudar você com uma clareza bem maior, a respeito de alguns assuntos que talvez você não domine tanto. Então, falar hoje para mim de confiança, de caráter, é muito importante, porque eu expresso para Deus, ou para vocês, todo sentimento que eu tenho nessa área pelo Deus que eu sirvo. Porque senão eu não estaria aqui, se eu não confiasse nele. Entenderam? Houve muitas coisas da minha vida que um dia eu tive que decidir. Ou eu confio em alguém que estava me dando uma ideia, ou eu confio em Deus. Porque o que Deus estava mandando eu fazer era uma coisa, e o que alguém estava mandando eu fazer era outra. E eu precisava decidir em quem eu confio. O que eu faço? Que caminho eu sigo? Que lugar eu vou? A sua indecisão é um campo fértil para a aceitação de qualquer filosofia. Se você observar hoje, as redes sociais, elas estão muito mais cheias de filosofias do que de Bíblia. Hoje, existem filosofias que eu vejo crente compartilhando e não sabem que ela é, por exemplo, de Chico Xavier. Um cara que foi um espírita e um dos maiores espíritas do Brasil. E eu vejo crentes compartilhando sem saber a origem daquele assunto, a origem daquela palavra. Ah, pastor, eu compartilhei porque é bonito. Mas nem tudo que é bonito é bom. Então eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque a palavra também, a rede social também, está cheia de palavras de automotivações. Se você pegar hoje, existem palavras lá que te levantam, mas não corrigem você. Apenas te levantam. Você vai levantar de manhã e de tarde vai cair de novo, porque aquela palavra não te sustenta, ela só te animou. Porque o que te sustenta é Bíblia, é confiar em Deus. Porque Deus está com você de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia. Então é importante entender esse assunto e correr comigo um pouco nesse assunto de confiar em Deus, de confiar no caráter de Deus. Eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 12, versículo 18. Vamos ver o que Salomão fala. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que dói, mas cura. Quando eu vou conversar com alguém, e eu discipulo algumas pessoas, e existem alguns assuntos que são difíceis no discipulado, porque nem todo mundo está afim de ouvir verdades. Tem hora que tem pessoas que querem ouvir algo para massagear seu ego, não querem ouvir verdades. E eu não estou aqui para massagear ego de ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. E a verdade às vezes dói, mas a Bíblia diz que fere como uma espada, dói, machuca, mas a língua do sábio traz a cura. Você está entendendo? Tem gente que na verdade só quer saber o que você pensa, porque a decisão ela já tomou. É porque depois vai culpar você se der errado. Assim como está cheio de gente que culpa Deus por passos tomados errados. Você confia em Deus?
Aí a maioria de vocês vai levantar a mão, porque aqui todo mundo é crente santo, vai levantar a mão e vai dizer assim: eu confio em Deus. Mas a pergunta é: o que Ele manda você fazer, você faz? Porque é isso que gera confiança. Você me ouve, você faz um gabinete comigo, você faz uma mentoria comigo, e eu penso totalmente diferente à luz da Bíblia acerca de algo que você quer fazer. Quando você vem a mim, você está disposto a mudar. Se você não quer mudar, nem me procure, porque é perda de tempo para você e para mim. Entenderam? Então, se você me procura, é porque você está procurando ouvir algo que tem base bíblica. Porque eu não mentoreio ninguém à luz do meu achismo. Porque eu penso, acho coisas diferentes de você. A gente pode divergir nessa área. Estamos diante de política. Tem gente que vai votar no Lula. Tem gente que vai votar no Bolsonaro. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como muitos grupos estão fazendo por aí. Pais estão de mal com os filhos, maridos estão brigados com as esposas, amigos de anos separaram amizades por causa de que um vota num e o outro vota no outro. E tem gente aí se matando por causa disso. Enquanto isso, o político não está nem aí para ele. É igual jogador de futebol, que o cara fica lá, igual a mim, que sou um sofredor vascaíno, fica lá torcendo e tal. Termina o jogo, eu fico vendo os jogadores do Vasco dar entrevista. Enquanto eu estou lá me arrebentando de chorar porque aquela desgrama perdeu, o cara está numa simplicidade terrível, dizendo assim: sabe, hoje não deu nada certo, mas vem o próximo jogo aí e a gente vai tentar vencer. E a vontade que eu tenho é entrar na televisão e arrebentar aquele cara, porque ele não sabe que a raiva que ele está me fazendo. Porque o que eu espero dele é que ele vá para o microfone da rádio ou da televisão assim: nós perdemos, nós não devemos ter perdido, nós jogamos mal pra caramba, nós fomos mal pra caramba. Mas que nada, o saláriozinho dele todo mês está lá. E o torcedor que não ganha nada, pelo contrário, paga, porque hoje não está barato ir para o Maracanã, não está barato ir para São Januário. Então o cara sai de lá brigando, xingando, enquanto o jogador de futebol está entrando no BMW dele, indo para a Barra da Tijuca, entrando num baita de um condomínio, tomando um banho de piscina com uma modelo esperando ele. E você? Você está brigando com todo mundo, entrou no bar, encheu a cara, gastou dinheiro, não vai nem para a igreja, para o culto. Hoje eu não consigo nem ouvir Deus falar por causa do Flamengo. Eu decido em quem confiar. Eu não posso confiar em alguém que está sujeito à derrota. Eu preciso que minha base de confiança seja em alguém que é vencedor. E se eu estou disposto a mudar, eu preciso entender que muitas das vezes eu vou ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir, que vão confrontar aquilo que penso, que vão confrontar com aquilo que eu falo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual, ele entende de uma maneira espiritual. Então você não pode achar que eu entenda você de uma forma carnal, porque eu sou um pastor. Eu sempre serei favorável à Bíblia, porque eu sou um pastor. Quem aceita ser mentoreado por mim, precisa entender que a minha base de mentoreio é a Bíblia. Eu não vou andar por caminhos de filosofias. Eu vou andar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia não é um livro democrático. A Bíblia é um livro de leis. Você nunca vai encontrar democracia na Bíblia.
Você não vai encontrar Deus perguntando para o homem se ele pode fazer ou não. Ele só diz o seguinte: operando eu, quem impedirá? Quem pode se levantar contra mim? Ele está dizendo uma frase simples: se eu quero, quem é você para não querer? Ah, mas a vida é minha. Você está enganado. Eu te dei a vida e atiro quando quiser. Você não é dono de nada. É como uma coisa que eu já falei aqui. E o ser humano ele é maravilhoso. Olha, quanto mais eu estudo sobre o ser humano, mais eu acho que, principalmente o brasileiro ele é alguém que Deus criou de uma maneira diferente, especial. Porque ele tem resposta para tudo, ele tem jeitinho para tudo, ele é incrível. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que eu tenho aprendido. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: Deus está no controle da minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você diz Deus está no controle da minha vida, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você não vai dar um passo sem que Deus autorize você. Não é isso? Não é Ele que está no controle? É por isso que você tem que saber usar o português. Deus é o teu guia ou é teu acompanhante? Se Ele for o guia, a estrada quem vai definir é Ele. Se Ele for acompanhante, Ele está ali para ver você cair no buraco e tentar te levantar. Então você escolhe quem Ele é para você. Ele é seu guia ou Ele é seu acompanhante? Porque às vezes eu ouço para você: que Deus te acompanhe, vai com Deus. E eu fico assim, falo assim: Jesus, boa essa, né? Senhor, não vai na frente dele não, vai atrás. E se tiver um buraco, deixa ele cair, Senhor. Porque o Senhor só é um acompanhante na vida dele. Mas se eu disser assim: Deus é meu guia, eu estou dizendo que naquele dia, onde quer que Deus mandar eu ir, eu irei. O que eu tiver que fazer, que Deus me mandar fazer, eu farei. As decisões que eu tiver que tomar, eu vou falar para Ele. O Senhor tomaria essas decisões porque o Senhor está à frente. Agora, quando eu digo me acompanha, quando eu tomo as minhas decisões, quando eu faço o que eu quero, é injusto dizer que Ele estava no controle. Porque se Ele estava no controle e deu tudo errado, o culpado é Ele, não você. Ele não estava no controle? Se deu errado, o culpado é Ele. Aí as pessoas olham assim: sabe, irmão, hoje não deu, mas Deus sabe de todas as coisas, é assim mesmo. Amanhã pode dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. Irmão, isso não existe não, são vocábulos que não está no dicionário de Deus. Primeiro eu tenho fé, não é se Deus quiser, eu tenho que ter certeza que Deus quer. Por exemplo, como é que eu posso achar se Deus quiser eu vou ser feliz, se Deus quer que eu seja feliz? Como posso dizer, se Deus quiser aquele negócio ali vai dar certo? Não, vai dar certo, porque Deus está na frente daquilo. Eu vou trabalhar, vou voltar para minha casa e vou voltar para os braços da minha família, porque Deus quer. Não é se Deus quiser. Eu vou fazer isso e isso vai dar certo, não é se Deus quiser. Por quê? Porque se você falar se Deus quiser, se der certo você pode dizer que está na tua conta, não está na conta de Deus. Então, essas coisas que eu estou falando para você, você que está me assistindo, geram confiança. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus a ponto de entregar a Ele a minha vida.
Eu confio em Deus a ponto de entregar a Ele os meus negócios. Eu confio em Deus a ponto de entregar a minha família para Ele. Eu confio em Deus a ponto de acreditar que tudo que Ele tem me prometido vai se cumprir. Isso não é fé. Fé é outra coisa. Isso é certeza. A fé é cega. A confiança não. A confiança é uma certeza. Eu confio e acabou. Eu acredito e acabou. Não tem essa de que vai dar errado. Vai dar certo. Porque quem me prometeu é fiel, é justo, é verdadeiro e nunca falhou. É o Deus da minha vida. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se você não pode confiar em Deus, não entregue nada na mão dele. Diga assim: mas se você pode confiar em Deus, entrega tudo na mão dele. Aplaude ao Senhor bem forte. Não temerei, não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Esse hino é inspirado no Salmo 37, versículo 5. Entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e ele tudo fará. Tudo ele fará. Amém? Então eu tenho que confiar. O medo, a incerteza, a insegurança, a ansiedade, a síndrome do pânico, doenças psicossomáticas são originárias na falta de confiança em Deus. Ainda que o monte, diz a Bíblia, esteja caindo e caindo sobre a minha direção, eu não temerei. Porque, diz a Bíblia, tu estás comigo. A Bíblia é recheada de palavras que pega, Silvana, e levanta a gente de uma maneira para acreditar, não desacreditar. A Bíblia é recheada de palavras quando diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? A Bíblia é recheada de palavras do tipo: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A Bíblia é cheia de palavras do tipo: o Senhor é meu pastor e de nada tenho tido falta. De nada. Ou eu acredito nisso, ou eu vivo como a política no Brasil. Afinal de contas, sem mencionar nomes porque eu estou ao vivo e eu posso trazer problemas para mim, como eu posso confiar em alguém que no primeiro turno chama uma pessoa de ladrão, chama de máfia, diz que houve roubalheira, diz que aconteceu uma porção de desgraça, e agora no segundo turno me vai com a maior cara de pau para a beira da televisão, chama, só falta dizer que o cara é santo. Ah, pelo amor de Deus, poxa, vamos ser coerentes. A outra me pega e diz: uma quadrilha, isso aqui
não pode acontecer. E agora, com a cara mais lavada do mundo, do lado da pessoa, olha e diz assim: não é bem assim, não foi assim que eu quis dizer. Me perdoe, mas se eu tivesse votado nesses dois candidatos, eu nunca mais votaria neles, porque eles não têm palavra. Não tem palavra. Sabe? Eu admiro pessoas que têm palavra. Pessoas que têm palavra. Qual é o problema? Eu vou sair do partido? Saia, cara! A tua palavra é maior que o teu partido. Porque amanhã teus netos vão poder olhar na tua cara e dizer assim: vovô, o senhor era o vô do primeiro turno ou era o vô do segundo turno? Ô, vó, a senhora pensa como? É daquele jeito ou é desse jeito? Afinal de contas, por que as pessoas têm problema com caráter? Por que pessoas têm problema em manter sua palavra? Ninguém é obrigado a votar em ninguém que eu esteja falando aqui. Mas se você empenhou uma palavra, se você disse algo, vá até o fim. Seja verdadeiro. Agora, o que muda você? Afinal de contas, que tipo de identidade você tem? Quando eu olho para você, eu vejo quem? Não sei. Eu não consigo entender. Aí alguém olha e diz assim: mas política então é assim. Então, se política é assim, eu quero distância de política. Se política é assim, se política é mau caratismo, é falta de palavra, se política é essa desgraceira que a gente está vendo aí, é melhor nem ir votar. Paga multa. Porque é um bando de safado. É um bando de sem caráter. Você está entendendo? Por quê? Porque uma hora fala uma coisa, cara. Uma hora a pessoa é santa. Outra hora ela é uma desgraça. Ou uma hora ela é uma desgraça e outra hora ela é santa. Parece até padre dando a beatificação. Parece até um pastor conversando com suas ovelhas, e uma hora a ovelha é pecadora e outra hora ela é a maior pessoa do mundo. Afinal de contas, quando eu olho para o meu líder, qual é a identidade que eu vejo nele? Quem ele é? Ele é duro, ele é assim. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar: ele mantém a coerência no que fala. Ele mantém a palavra que ele diz. Provérbios 12, 18, eu já li, Caio? Já. Então vamos para o outro, Caio. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu futuro. Incrível isso. A língua define meu futuro. Exatamente, do fruto do que a língua fala. Vamos lá então de novo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, não é isso? Eu falei alguma coisa contrária? Futuro? Mas não é. Vamos lá então para ver se não é futuro. Vamos lá. Eu errei, mas deixa. Eu te amo. Mas vamos lá para ver se não é futuro. Vamos lá comigo. Uma árvore. Aliás, diga assim comigo: uma semente. Vamos lá, gente. Gera uma árvore. Uma árvore gera um fruto. Um fruto, futuro, gera uma semente. Eu acho que é futuro. Certo? Então, vamos lá. Eu errei na leitura, mas não deixa de ser meu futuro. Porque mediante o que eu falo, eu defino o fruto daquilo que vai acontecer comigo.
Entenderam? Então eu preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. Porque o poder está nas minhas mãos. Alguém pode fazer isso? Fazer assim. O poder está nas minhas mãos. Eu não vou falar isso porque é falta de higiene. Mas o ideal era botar a mão na língua e dizer assim: as minhas mãos transferiram para a minha língua. Concorda comigo ou não? Se o que eu falo define o fruto ou o futuro, está na minha língua. Então eu quero me dirigir para quem fala muito. Não é fofoqueiro. Fofoqueiro é uma coisa, falar muito é outra. É mesmo, é a mesma coisa. Eu acho que fofoqueiro e falar muito é a mesma coisa. Eu dou um conselho. Esse tempo é tempo de ficar calado. Quanto menos você falar, menos você se implica. Você está entendendo? Consegue segurar o ímpeto que às vezes dá de falar. Porque possa ser que tenha problemas na sua vida hoje por causa de uma língua desenfreada que você tenha. E aí você tem que tomar cuidado. O nosso Deus é um Deus de bênçãos, Ele é fiel, é confiável, tem palavra, tem caráter. Isaías capítulo 40, versículos 4 e 5. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Pois é o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala. Deus é um Deus de caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus merece a nossa confiança. Se merece, levanta as tuas mãos e dê um aplauso a Ele e diga: tu mereces a minha confiança. Tu mereces a minha confiança. Eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. Irmãos, eu não vivo mais de achismo. Eu não vivo mais de coisas que eu penso. Importa para mim o que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, eu creio. Eu quero te desafiar hoje à noite a confiar em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor da minha vida. Feche os seus olhos. Deus merece a minha confiança. Então eu vou dar 1 minuto para você se abrir com Ele. Se abra com Ele. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada.
Irmão Alessandro, você já achou seu carro? Fica de pé. E se eu dissesse para você que você vai encontrar o carro amanhã? Você acreditaria? Hã? Eu não estou sabendo de nada. Se não recuperar amanhã, eu também estou pouco preocupado com o que vão falar aqui, porque eu não estou dando profecia nenhuma. Eu não estou aqui dizendo assim, eis que eu digo, o Senhor manda te falar. Eu só estou falando assim, você acredita que você pode recuperar seu carro amanhã? É difícil recuperar seu carro, porque é um carro que as pessoas fazem do motor dele parapente, algumas coisas assim. Mas olha só, você confia em Deus? Eu não estou pedindo para você confiar em mim. Só que tem uma diferença. Se hoje à noite você orar e disser assim, eu acredito que amanhã eu vou achar meu carro. Aí quando você acordar de manhã, você vai dizer assim, hoje o meu carro vai aparecer. Aí alguém vai dizer, você está maluco, cara? Você descobriu onde o carro está? Não, eu só confio em Deus. Por favor, Alessandro, não confie na minha palavra. Eu estou ajudando você a confiar em Deus. Possa ser que ele não apareça, mas você vai estar colocando sua fé em prática, sua confiança em prática. Obrigado, Alessandro. Quem está doente aqui, com alguma doença que descobriu através de um exame, fica de pé bem rápido. Tem alguém ou não tem ninguém? Todo mundo saudável. Não vou perguntar o que é. Mas você acredita que amanhã você pode acordar curado? A senhora acredita? A senhora acredita? Não sou eu não tenho esse poder. Mas se vocês forem dormir hoje à noite e disserem assim, eu amanhã acordarei curado. Você tem confiança para isso, vocês dois? Vocês têm confiança em Deus para isso? Obrigado, pode sentar. Tem a Valéria também. Quantos aqui estão dormindo através de remédios, de tarja preta? Fica de pé. Só dorme através de drogas, de tarja preta. Você quer se libertar desse remédio? Ou se acostumou, é bom para dormir? Quer se libertar dele? Quer ou não? Porque talvez você tome por causa de ansiedade, depressão, alguma coisa assim. Você quer se libertar dele? Porque o ansiolítico, ele serve para isso. O ansiolítico serve para fazer o que na verdade a sua fé teria que fazer. A sua confiança teria que fazer. Então, minha irmã, você confia que devagarinho esse remédio vai começar a ficar no esquecimento? Você acredita que essa depressão vai embora? Que essa tristeza vai embora? Você confia em Deus? Obrigado, pode se sentar. Quem aqui ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Fica de pé. Ou todo mundo aqui é crente? Só tem um senhor lá atrás. O restante, todo mundo aqui é crente? Se você está com medo de levantar, é porque você está com medo da pergunta que eu vou te fazer. É simples assim. Você confiaria em Deus a ponto de entregar sua vida para Ele? Sim ou não? Se for sim, você está aceitando Ele. E se está aceitando, sai do teu lugar e vem aqui.
Tem mais alguém aqui? Pode subir. Pode subir. Eu soube que o casal de Belford Roxo aceitou Cristo lá na célula, né? Vocês podem vir aqui confessar aqui? O apelo, às vezes ele é tão difícil porque o pregador complica. Por que é complicado dizer assim? Quem quer aceitar Jesus, ninguém aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. A questão toda é, eu confio em Deus a ponto de entregar minha vida para Ele? Ou não confio nele, por isso eu não quero entregar minha vida para Ele? Sim. Tem mais alguém aqui? Não? Ai. Joga tudo que eu preguei numa panela e o cozido melhor é o final. É o melhor. Sabe por quê? Porque eu decido permitir que Deus mude a minha vida quando eu confio nele. É igual dízimo, é igual oferta. Eu só me torno dizimista se eu acredito que Deus vai cumprir o que prometeu a Malaquias. Senão não me torno. Ou eu confio de que as janelas dos céus vão se abrir sobre a minha vida, que bênçãos sem medidas virão, ou eu não me tornaria dizimista. Se eu sou dizimista, é porque eu confio de que Ele não vai deixar nada faltar para mim. Vamos orar e encerrar. Olha que coisa linda. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Se vocês entenderem e vocês aqui na frente também entenderam, coloca as mãos no coração. E nós vamos fazer a seguinte oração. Todo mundo junto, quem está aqui, quem está lá embaixo. Nós vamos dizer juntos assim: Senhor, a partir de hoje, não irei mais dar um passo que não seja através da confiança que eu tenho em Ti. Senhor, chega de confiar em pessoas. Melhor é confiar em Ti, porque confiando em Ti, a minha vida está segura. Confiando em Ti, a minha vida mudará.
Confiando em Ti, eu tenho perdão. Confiando em Ti, eu sou uma nova criatura. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso bem bonito para eles. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo seja convosco. Até quarta, até amanhã. Boa noite.